Após entender o ambiente de programação do RStudio, vamos começar a programação em si. Aqui no nosso material nós temos, o ambiente de programação, que foi esse que eu apresentei o RStudio para vocês, e vamos trabalhar aqui os identificadores, os tipos de variáveis, que vamos praticamente abordar as numéricas, as textos de booleano, e depois as estrutura de dados básicas. Nesse vídeo vamos trabalhar especificamente com os tipos de variáveis. Então vamos agora passar para o ambiente RStudio. Está aqui o nosso ambiente RStudio e, como nós já vimos, nós temos aqui o local onde escreveremos os códigos. Vamos começar. Primeiro comando, primeiro símbolo que nós precisamos conhecer é o de comentário. O que é um comentário? É o tralha, esse jogo da velha. Esse jogo da velha, quando colocado no início da frase ou no início da linha, ele faz com que o compilador, que é vamos dizer, a máquina mesmo que interpreta o nosso código, ele entenda isso aqui não como uma instrução para o computador, mas esse comentário serve apenas para orientar os programadores à compreensão do código. Então, normalmente, quando nós vamos fazer um programa qualquer, nós começamos com os dados desse programa, E aqui no caso é aula 1, vou chamar de comando iniciando o RStudio. A programação, melhor. Então, são fundamentais dados para que nós entendamos cada um dos arquivos que nós vamos produzir. Então, é fundamental que escrevamos quem está fazendo, professor Adriano, a data, ou seja, eu estou trabalhando isso no dia de hoje, 29 de agosto, no Rio de Janeiro. Opa! 29 de agosto de 2023. Falar a instituição, para quem eu desenvolvo. No caso, nós estamos para um curso de programação. Programação em RStudio. Bem, para diferenciar, eu chamo isso de cabeçalho. E para nós iniciarmos o código, eu coloco um monte de caracteres desse para dar um diferencial, ou seja, sair do meu cabeçalho e começo a programar. E vamos lá, vamos ver na programação básica, a primeira coisa que nós temos que entender é o identificador. E o que é o identificador? O identificador é o espaço, está aqui, o identificador é o nome pelo qual chamamos o endereço da memória do computador. Ou seja, é como se eu tivesse um endereço numa residência, eu vou ter um endereço onde nós vamos chamar um espaço da memória do computador. E esse identificador, ele é case sensitive. Então, a primeira coisa, o que é case sensitive? Identificador é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, se eu quero guardar um valor no computador, por exemplo, eu vou chamar x, Como nós aprendemos, x é uma variável. A variável recebe um valor, 2. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um espaço na memória do computador onde eu vou guardar o valor 2, o valor numérico. Bem, e aí vem o primeiro comando nosso no computador. Eu guardo esse valor e eu rodo aqui, no run. Olha o que aconteceu. No meu ambiente, ele colocou que no espaço x,
que está guardado numa posição de memória qualquer lá no computador, eu tenho o valor 2. No meu console, eu coloco x igual a 2, ou seja, eu atribuí o valor de x, o valor 2, ao espaço x. É como se eu, numa casinha, no espaço lá, eu atribuísse esse valor 2. Ora, se eu quiser agora saber o que tem no x, ou seja, nesse espaço x, eu vou rodar. Olha só, botei o cursor nessa linha e rodo esse comando, essa linha, linha 11 aqui. E eu vou rodar. Olha o que acontece. Eu chamei x e o computador foi lá naquele espaço de memória e verificou o que tem lá dentro. E me retornou o valor 2. É assim que nós vamos programar. Nós vamos atribuir a determinados espaços de memória valores e vamos fazer operações com esses valores. Então aqui está o primeiro valor, uma variável numérica. Eu atribuí um valor numérico a um espaço de memória. Eu vou utilizar, em vez de atribuir o sinal de igual, eu vou utilizar o sinal de atribuição para não confundir a cabeça. Eu acho que é mais fácil. Nós estamos atribuindo o valor àquele espaço de memória. Então, vamos lá. Vou criar uma nova variável, y, e aqui eu utilizo o comando de atribuição. O que é o comando de atribuição? É o sinal de menor e um hífen, ou seja, uma setinha aonde eu vou atribuir o valor 3 à variável y. O que vai acontecer? Vou rodar aqui esse comando, ó. Y recebeu o valor 3. E aqui é a mesma função do sinal igual. Assim como x recebe 2, y recebeu 3. Mas eu prefiro utilizar esse símbolo que eu acho que é melhor para o entendimento. Atribuição do valor àquela variável. Esse valor de y é o identificador, né? O identificador daquele espaço de memória onde está atribuído o valor 3. Olha só, então eu tenho duas variáveis e eu posso chamar, assim como eu chamei o x, eu chamo o valor y. Eu venho aqui e coloco o cursor na linha 15, onde está o y, e rodo. Olha, retornou. Eu chamei naquele espaço de memória de y para saber qual o valor que tem. Retornou o valor 3. Então vejam bem, aqui eu tenho o meu código em texto, né, em formato .r. Eu vou explicar isso já já. Aqui eu tenho os valores que estão atribuídos para aqueles identificadores, para aqueles endereços. No endereço de memória cujo nome é x minúsculo, eu atribuí o valor 2. No endereço de memória cujo nome é y minúsculo, eu atribuí o valor 3. Bem, nós podemos, a partir daí, fazer operações com esses valores. Eu vou aqui esticar aqui um pouquinho para baixo e vamos fazer aqui. Eu vou simplificar, tirando aqui para ganharmos espaço, né? Só. Eu vou fazer agora, olha só, x mais y. 2 mais 3 é 5. Se eu faço essa operação, o computador vai somar os valores que estão no espaço x mais os valores que estão no espaço de memória y. E quando nós rodamos aqui, ele vai dar aqui, ó, x mais y igual a 5. Isso é a operação. Utilizamos o sinal de mais, isso é um operador aritmético, e somamos o valor de x e y. Estão aqui as variáveis numéricas. Então, colocamos aqui, entendemos que o identificador identifica o espaço de memória e nós guardamos valores numéricos nesse espaço de memória. Vamos ver, eu falei que ele era case sensitive. Vamos criar aqui um x maiúsculo recebe o valor 5. Olha só o que vai acontecer. Eu posso rodar esse comando e eu vou ver que eu tenho aqui, ó, o x minúsculo tem o valor 2 e o x maiúsculo tem o valor 5.
que isso quer dizer? Que o R entende de forma diferente, os endereços com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. E o que isso chama a atenção da gente? Nós temos que ter muita atenção para, na hora da digitação de um código, não trocarmos letras maiúsculas com letras minúsculas, porque isso pode gerar erro no seu programa. Bem, vamos lá. Já temos o X maiúsculo, o X minúsculo. Vamos aprender agora que nós podemos limpar esses valores. Nós podemos tirar esses valores todos do programa. E aqui tem uma vassourinha. Ó. Eu vou aqui limpar os objetos da minha área de trabalho. Veja bem, eu vou limpar, eles vão sair daqui, mas não vão sair daqui, porque isso aqui é o registro do que foi feito. Tá? Esse registro ele pode ser visto também no histórico. Eu estou vendo aqui tudo que eu já fiz, programações antes, né? Mas o que eu estou fazendo hoje, ele está sendo registrado aqui no console. Então, eu vou limpar essas variáveis. Bem, eu limpei, você veja bem que não tem mais nada aqui. Ou seja, eu tirei do espaço de memória aqueles valores que estavam com o nome de x e de y. Então, se eu chamar aqui de novo, botar aqui na linha 10 e chamar o valor de x, olha o que tem. X não foi encontrado. Por quê? Porque eu tirei aquele espaço de memória que tinha lá o valor 2, tirei ele, eu apaguei, eu limpei. Mas ele não saiu daqui do código. E aí vem uma questão importante. Se eu quero guardar um código, eu tenho que salvá-lo. Então vamos lá ao nosso próximo passo. Eu vou salvar e eu vou salvar aqui. Eu vou salvar, eu deixo o default, né? O sistema default é o ISO 8859 TEC1, né? E vou salvar ele numa pastinha. Vai abrir aqui a nossa caixa de diálogo. Essa aqui é uma pastinha de trabalho onde eu guardo todos os meus códigos. E aqui eu vou salvar a aula 1. Eu vou salvar esse código como aula 1. Ótimo, que beleza. Então, se eu quiser, ele ficou salvo aqui como aula 1. Quando eu mudo esse código, ele vai ficar em vermelho. Mas dessa forma, eu posso agora fechar. Fechei o meu código. Limpei a minha variável. Limpei aqui. Ou seja, vou começar tudo do zero. Mas só que eu não preciso começar do zero, porque eu já gravei o meu cabeçalho, já gravei tudo. Então, vou aqui e abro o meu ambiente aula 1. Está aqui, ó. Na minha pastinha, Adriano, trabalho R, aula 1. Eu abro. E tudo que eu tinha escrito está salvo. Mas a memória, o computador não está reconhecendo esses valores aqui. Então, isso aqui é uma forma de nós guardarmos o nosso código e nossos códigos e reutilizarmos eles a hora que nós quisermos. Ou seja, quando desenvolvemos alguma coisa um pouco mais complexa, eu não preciso perder. Eu poderia fazer esses mesmos códigos aqui no console, mas aí eu não os salvaria. Eu salvando no arquivo texto, eu estou salvando aqui aula 1.r. Então nós já vimos. Se eu quiser rodar de novo, aí aqui, olha, eu rodo, ele vai atribuir o valor de 2 a x. Eu aqui apresento a variável x, apresento a variável y, atribuo o valor y, valor 3 à variável y, apresento a variável y, e agora eu atribuo o valor 5 à variável, perdão, faço a soma x mais y, que está aqui, ó, x mais y igual a 5, e agora eu vou atribuir o valor 5 à variável x maiúsculo. Então agora nós temos três variáveis, né, três espaços de memória guardando valores distintos, valores numéricos distintos. Bem, entendemos até aqui o que é, como utilizamos o ambiente de trabalho, a tralha, o arquivo, como salvamos, a memória do computador, o que ela guarda,
e os espaços de memória e o console que apresenta todas as operações que fazemos. Podemos, de qualquer forma, de forma similar, aqui limpar os espaços de memória com uma vassourinha e aqui o console com uma vassourinha. Então eu limpei aqui o console com uma vassourinha. Bem, do mesmo jeito que o computador guarda variáveis numéricas, ele também pode guardar variáveis em texto. Então aqui, ó, variáveis texto. Ou seja, na verdade, eu vou colocar para um identificador, por exemplo, nome, a palavra nome, e vou atribuir esse identificador um texto chamado Adriano. Olha só, eu estou falando que o nome é um identificador, é um identificador de um espaço de memória, e nesse espaço de memória eu estou escrevendo a palavra Adriano. Vamos ver o que acontece? Então nós vimos aqui e rodamos o comando run. Uma alternativa para o comando run é o Ctrl Enter, que eu vou utilizar para não ficar deslocando o mouse para cá. Eu prefiro escrever, boto o cursor e eu Ctrl Enter, eu rodei. Olha o que acontece. No identificador nome, com letras minúsculas, eu tenho a palavra Adriano. Tá? Ele entendeu que isso é um texto. Veja, quando o computador entende que eu tenho naquele espaço um texto, ele coloca entre aspas. Vamos ver. Ah, mas Adriano, eu tenho que colocar entre aspas? Vamos ver se eu tirasse aqui, né? Eu colocasse o nome Adriano, mas vamos colocar o nome com letra maiúscula, né? Nome. E vamos chamar aqui Adriano. Perdão. Adriano. E eu vou rodar isso aqui. Ele vai dar erro, porque ele não entendeu o que é Adriano. Então, para falar que é texto, eu tenho que colocar entre aspas. Você veja que não foi criado um espaço de memória com o meu nome Adriano, porque eu não botei aqui entre aspas. Então, para chamar de caractere, né, variável tipo texto, eu tenho que colocar entre aspas. Certo? Existe um terceiro tipo de variável, que é a booleana, que é muito utilizada também em programação, né? Variáveis lógicas ou booleanas, né? Essas variáveis eu posso botar aqui, olha, verdadeiro. Não vou chamar de verdadeiro, não. Vou chamar uma variável de nome k, em que ela recebe o valor de true. O que é true em inglês? É verdadeiro, né? Ou falso. Então, eu atribuo isso aqui, ó, é uma variável chamada de verdadeiro. Nós chamamos ela de booleana, ela tem muitas utilidades na programação. Vamos entender, né, o que é o verdadeiro ou falso, mas isso não é para agora, é só para saber que existe. Então, podemos chamar aqui de verdadeiro ou falso. Você veja que quando eu chamo, ele está aqui, ó, Z é falso e o K é verdadeiro, certo? Então aqui nós aprendemos que os identificadores são case sensitive, que nós temos o tralha para identificar os comentários, ou seja, quando nós colocamos o tralha nesse jogo da velha, o código que vem em seguida não é interpretado pelo computador. Nós vimos que o identificador ele recebe valores numéricos, de texto ou de verdadeiros ou falsos, que são os booleanos. Esse é o primeiro passo para que nós comecemos a entender a programação. Além disso, nós entendemos que esse console ele pode ser apagado aqui, ó, limpar o console, assim como nós podemos limpar os espaços de memória do computador. Ou seja, tudo que eu tinha rodado vai ser perdido. Ótimo, eu limpei, sumiu tudo aqui. Mas o meu texto
o meu código produzido não foi perdido. Olha aqui, ele está em vermelho e eu tenho que salvar. Esse meu código é salvo. Posso fechar e recuperar esse código aonde que eu quiser. Então, aula 1, eu estou colocando aqui os meus códigos. Eu vou fazer uma segunda parte da aula agora explicando as estruturas de dados mais comuns, que são o vetor, a matriz data frame e depois os operadores lógicos.